Então, bom dia a todos. Na aula de hoje vamos continuar com o estudo da teoria de radiação por aberturas. Na aula passada, a gente apresentou a teoria para radiação através de uma abertura localizada num plano condutor elétrico perfeito e infinito, aonde, com a ajuda do princípio da equivalência e da teoria das imagens, a gente resolveu um problema equivalente, onde temos uma corrente magnética superficial apenas na área da abertura, e essa corrente magnética é dobrada por causa da imagem, né, que você põe atrás dessa distribuição de corrente na abertura. As correntes magnéticas, as correntes elétricas, no caso do condutor ser um condutor elétrico perfeito, elas são curto-circuitadas. Então, resta apenas a corrente magnética na abertura. Essa equivalência é perfeita. O que não é perfeito é assumir que a gente conhece o campo na abertura. A gente nunca conhece o campo na abertura, que isso é um problema dificílimo. Entre outras coisas, você tem a difração na borda dessa abertura, e isso vai perturbar a distribuição do campo na abertura. Então, geralmente, né, a imprecisão desse método de abertura está em assumir o campo na abertura conhecido. Mas, mesmo assim, é uma técnica muito utilizada e, mais do que isso, nos ajuda a entender melhor as características principais de antenas de abertura. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre aberturas contidas num plano condutor elétrico perfeito e infinito, tá? Começando por esse problema aqui. Deixa eu só começar aqui. Não, slide. E o ponteiro. Então, na aula passada, a gente estudou, no final da aula, a abertura retangular uniformemente iluminada. A abertura retangular uniforme. E, entre outras coisas, a gente viu que, na direção do máximo de radiação, que ocorre na direção perpendicular ao plano da abertura, a área efetiva dessa abertura é a própria área geométrica, no caso aqui, A vezes B. E que a polarização nessa mesma direção do campo radiado, né, é a mesma polarização do campo na abertura. Essas características são muito importantes e vão ser abordadas, vão ser utilizadas mais tarde quando formos estudar, por exemplo, antenas refletoras. Na aula de hoje, a gente começa com esse outro problema, que não é o de uma abertura uniforme. Aqui, ó, a amplitude do campo na abertura varia com a coordenada x', porque eu assumi essa variação aqui, ó. Assumindo a dimensão A maior que a dimensão B, se isso fosse a seção reta, ou se isto for a seção reta de um guia retangular, o modo fundamental é o TE10. E aí, no plano Z igual a zero, o campo elétrico tem esta expressão aqui, o fasor campo elétrico. Ele varia com esse cosseno e está orientado, no caso aqui, na direção Y, ou seja, ao longo da menor dimensão, que no caso aqui está assumindo a dimensão B. De onde vem isso? Enquanto a abertura uniforme, estudada na aula passada, você pode interpretar como sendo a radiação por uma abertura onde por trás chega uma onda plana, com incidência normal, aqui você pode interpretar o campo de um guia de onda aqui por trás, não está desenhado aqui, onde esse guia de onda ele não é infinito, ele termina nessa abertura, ele termina nesse plano condutor elétrico perfeito em Z igual a zero. E aí, se você ignorar os efeitos difrativos, a perda de retorno que tem nessa região da abertura por causa da descontinuidade da geometria, a gente pode assumir, que é o que a gente vai fazer aqui, que a distribuição de campo elétrico na abertura é aquela do modo TE10. É óbvio que na prática não vai ser exatamente igual a isso.
Mas se as dimensões A e B forem suficientemente grandes, pode ser que isso daqui te dê uma boa aproximação para entender, né, como uma estrutura como essa iria irradiar. Guia de onda truncado dessa maneira, por exemplo, poderia ser usado como alimentador em antenas refletoras. Não estou dizendo que é, mas poderia ser usado. Então vamos ver o que acontece com o campo radiado por essa abertura quando você tem essa distribuição de campo. Antes de começarmos, alguma pergunta? Este exemplo, ele está não resolvido, mas ele é abordado no Balanis. O Balanis usa os resultados desse exemplo para comparar com aqueles da abertura uniforme. Só que ele mostra os resultados, ele não mostra os passos necessários para obter os resultados. Aqui a gente vai mostrar passo a passo, um pouco mais rápido, tá? Então a equivalência que a gente vai usar é a mesma da aula anterior. A gente vai jogar tudo isso aqui fora e no lugar da região da abertura, a gente vai deixar ali uma densidade superficial de corrente magnética, que é igual a menos 2 vezes a normal a abertura vetorial, o campo elétrico naquela abertura. De acordo com a figura, essa normal é a direção Z. Então, no final, nós temos aqui, ó, a nossa densidade de corrente magnética. Repare que ela não é constante, ela depende de x'. A polarização é constante, a fase é constante, mas a amplitude não é constante. Vamos ver o resultado disso no final. E aí a integral é a mesma da aula passada, onde agora a distribuição de corrente não é mais constante. Ou seja, esse cosseno aqui em cima não vai poder ser passado para fora da integral. Mas fora isso, o resto é basicamente igual ao que a gente fez na aula passada. O vetor R', nesse caso, a gente vai preferir usar, obviamente, né, as coordenadas cartesianas. Então, a gente vai usar x' na direção x mais y' na direção y. O vetor R chapéu, o mesmo de sempre, de maneira que o produto escalar R', escalar R chapéu, dá o mesmo resultado do problema visto na aula passada. Essa exponencial aqui, ó, que aparece no integrando, vai ter no argumento um termo que depende de x', outro termo que depende só de y'. A gente vai poder quebrar, separar essa exponencial em duas. De maneira que, mais uma vez, nós podemos transformar, né, reescrever essa integral dupla num produto de duas integrais simples. Uma em x' e a outra em y'. Repare que a integral em y' é exatamente igual à da aula passada. Então, vai dar aquela sinc mais uma vez. Porém, a integral em x' não vai dar o mesmo resultado, porque aqui, ó, tem essa função cosseno de x'. Então, a integral em x' não é tão simples quanto a da aula passada, mas repara, no integrando você tem funções senoidais, então não é difícil, não é muito complicado resolver essa integral. Então, eu estou reescrevendo aqui de novo a expressão anterior. Para a integral em y', nós vamos ter a mesma sinc multiplicada pela dimensão b. Lembrando que o argumento y maiúsculo é dado por essa expressão aqui, é o mesmo da aula passada. Já para a integral em x', ó, não deu a mesma coisa. Isso aqui não é uma sinc, lógico. Mas ela tem um comportamento, essa função aí, tem um comportamento muito parecido com a da sinc. Ela oscila com a amplitude diminuindo na medida em que a amplitude desse argumento x aumenta, e ela tem um máximo para x igual a zero. Depois eu vou deixar que vocês provem isso, usando, por exemplo, o L'Hopital, fazendo o limite desse argumento x maiúsculo tendendo para zero. Então, essa função aqui não é uma sinc, mas tem um comportamento semelhante, parecido com o de uma sinc. Consequentemente, o máximo do diagrama de radiação do campo radiado pela abertura vai ser, mais uma vez, onde os argumentos são simultaneamente nulos. Ou seja, mais uma vez vai ser em θ igual a zero, como na aula passada.
Só que como a abertura não é mais uniforme, a diretividade vai ser menor do que a da aula passada. A diretividade máxima continua sendo na direção perpendicular à abertura, mas vai ser menor em relação ao que a gente obteve na aula passada. E, consequentemente, a área efetiva da abertura não vai ser mais a área geométrica A vezes B, vai ser um pouco menor. E aqui, finalmente, está a expressão do nosso potencial vetor elétrico. O que precisamos fazer agora é expandir esse x unitário nas componentes esféricas, nas direções R, θ e φ. A gente joga a componente R fora para a região de campo distante, né? E essas expressões aqui vão nos dar as componentes θ e φ do nosso vetor F. E, consequentemente, podemos substituir na expressão do fasor campo elétrico para obter aqui, ó, a expressão para o campo elétrico na região de campo distante dessa abertura. Mais uma vez, lembrando que agora é o potencial vetor elétrico F. Então, repare, na expressão do campo elétrico, a componente φ do F é que vai na direção θ, e o negativo da componente θ de F é que vai na direção φ do campo elétrico, a esse produto cruzado aí. Essa expressão entre parênteses é a que define a polarização desse campo. Se você observar, é a mesma expressão da aula passada. Então, consequentemente, já sabemos que na direção de máximo em θ igual a zero, a polarização desse campo elétrico vai ser na direção x. Aliás, minto, perdão, aqui é y, né? Y, perdão, desculpa. Eu falei bobagem. Não é a mesma da aula passada. Não é a mesma, porque aqui, ó, o campo elétrico está orientado na direção y, enquanto que na aula passada a gente assumiu na direção x. Então, não é a mesma da aula passada. Consequentemente, se você fizer o limite aqui do θ indo para zero, na direção do máximo, você vai ver que isso daqui vai dar y chapéu. Ou seja, na direção do máximo, o campo elétrico radiado, na região de campo distante, tem a mesma orientação do campo elétrico na abertura. Ou seja, para isso acontecer, não é necessário que a abertura seja uniforme. Essas expressões são diferentes, assim que é a mesma da aula passada, mas essa daqui não. E, consequentemente, isso vai ter um efeito no diagrama de radiação dessa abertura. Em relação a esse resultado, alguma pergunta? Temos a expressão do fasor campo elétrico, agora a gente precisa achar a diretividade. Com o campo elétrico, a gente tem a densidade de potência radiada. Mas para achar a diretividade, precisamos também da potência radiada pela abertura. Então, aqui, mais uma vez, podemos usar aquele truque. Ao invés de fazer o cálculo num hemisfério na região de campo distante, a gente pode achar o fluxo da densidade de potência que atravessa a abertura, que é uma integral bem mais simples. E aí, usando conservação de energia, a gente vai assumir que essa é a potência radiada pela abertura. E vocês já sabem que isso é aproximado. A aproximação vai ser melhor na medida em que as dimensões da abertura forem maiores, muito maiores que o comprimento de onda. A integral para o cálculo da potência não é tão simples quanto da aula passada, ó, porque o campo na abertura não é mais uniforme. É aquele campo do modo fundamental de um guia retangular com as mesmas dimensões A e B. No entanto, é uma integral de cosseno ao quadrado, ela é fácil de ser avaliada. Esse é o resultado, onde ZTE é a impedância característica desse modo TE10, é dada por essa expressão. Isso daqui, vocês viram, por exemplo, quem fez eletromagnetismo na graduação e estudou o guia retangular, viu essa expressão aqui. Quem fizer a matéria de campos harmônicos no próximo semestre, ou quem já fez essa disciplina, também já viu isso.
anteriormente. Então, com a potência radiada através da abertura, a gente consegue finalmente calcular a diretividade. Para isso, a gente precisa do módulo do campo elétrico ao quadrado, que é proporcional à densidade de potência. Em particular, se você quiser fazer o cálculo na direção do máximo, se você olhar no slide anterior, essa é a expressão do módulo do fasor campo elétrico ao quadrado na direção θ igual a zero e retirando, aproveitando para retirar o R ao quadrado do denominador daquela expressão. Com isso daqui e com a fórmula da potência radiada, a gente consegue obter a diretividade máxima dessa abertura. Então está aqui a conta que você tem que fazer. Ó. E aí, se você fizer, vai aparecer esse resultado aqui. Repare que, para a abertura uniforme, apareceu só esse termo entre parênteses. Vai nos slides da aula passada e dá uma olhada lá que você vai ver que, para a abertura uniforme, apareceu só esse termo entre parênteses. De maneira que a área efetiva para a abertura uniforme é a própria área geométrica A vezes B. Só que no presente caso, apareceu também esse fator, que é menor do que 1. Se você fizer as contas aqui, ó, o A vai ser maior que o comprimento de onda, isso aqui vai dar um valor menor do que 1. Ou seja, a área efetiva dessa abertura é menor do que a área geométrica A vezes B. Por quê? Porque a abertura não foi uniformemente iluminada. Efetivamente, é como se a sua abertura fosse um pouco menor. É como se a dimensão A efetiva fosse menor do que A. Em B dá a mesma coisa, mas em A, ó, houve uma diminuição dessa abertura, dessa área efetiva. Essa região aqui da abertura, da mesma maneira como essa daqui, ó, é pouco iluminada. Então é como se efetivamente a área da abertura fosse menor do que a área geométrica A vezes B. No livro do Balanis não aparece essa fórmula. No livro do Balanis você vai ver esta fórmula daqui, ó, que faz com que a área efetiva, obviamente, ó, daqui dá para ver melhor. 8 dividido por π ao quadrado é menor do que 1. Então está mostrando que a área efetiva realmente é menor do que A vezes B. Mas como é que ele chegou nessa expressão? É porque no Balanis ele não deixa isso claro, mas ele está assumindo que a dimensão A é muito maior do que o comprimento de onda. Então ele pegou esse termo, essa raiz quadrada que aparece aqui no denominador, e igualou a 1. É por isso que no Balanis aparece essa fórmula para a área efetiva. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Temos agora a expressão do fasor campo elétrico na região de campo distante, inclusive em θ igual a zero, mas também para outras direções. Temos aqui uma expressão para a potência radiada pela abertura. Então, a gente pode agora levantar o diagrama de radiação dessa abertura, que, se eu não estiver muito enganado, é exatamente o que eu faço aqui, ó. Então, eu estou plotando aqui, num gráfico retangular, os diagramas de radiação da abertura nos dois planos principais. Em azul, no plano φ igual a zero, ou seja, neste plano aqui, ó. E em vermelho, no plano φ igual a 90, este daqui, vertical. Esses diagramas estão em linha cheia, mais grossa aqui, ó. E para comparar, eu plotei também os diagramas da abertura uniforme, que a gente viu na aula passada, com as mesmas dimensões A e B. Eu escolhi neste exemplo A para ser 100 comprimentos de onda e B 50 comprimentos de onda. Então a gente observa algumas coisas interessantes nesse gráfico. Primeiro, como era esperado, ó, a diretividade diminuiu. Repare que a diretividade da abertura uniforme
era alguns poucos décimos de dB maior do que o que está aqui na presente situação para essa abertura do modo do guia retangular. Eu não me lembro de cabeça, mas na aula passada isso aqui deu quase 48 dB. Aqui já deu 47,07 dB, dB em relação ao isotrópico. A gente observa também que no plano φ igual a 90, não houve assim grandes variações no diagrama de radiação dos dois casos, a não ser a diminuição da diretividade, um pouco menos do que 1 dB, mas repare, a posição dos lóbulos está mais ou menos nas mesmas direções, pelo menos nos ângulos, nas direções mostradas aqui. Mas no outro plano, olha só, repare como o diagrama azul, no plano φ igual a 0, ó, neste plano aqui, ó, ao longo da dimensão maior, da dimensão A, repare que o diagrama alargou. O diagrama da abertura uniforme nesse plano era mais estreito. Aqui ficou mais largo, ele ficou mais largo. E ó, os lóbulos secundários, eles se afastaram e ficaram bem menores, ó, bem menores do que os lóbulos que eu tinha antes, no caso da abertura uniforme. Alguém saberia dizer por que isso aconteceu no plano φ igual a 0? Por causa do modo que foi iluminada a abertura. Com certeza. Isso mesmo. Repare que você está, como o campo aqui, ó, neste lado aqui, ó, em x igual a A sobre 2, e deste outro lado, em x igual a menos A sobre 2, como o campo aqui é menor, a difração que ocorre aqui nessa região e nessa região, elas são menores. E a consequência disso é que os lóbulos secundários diminuíram em dB de maneira muito mais considerável do que o do lóbulo principal. É porque você está iluminando a borda mais fracamente. Mais fracamente ficou horroroso, né? De forma mais fraca. A diretividade diminuiu porque a abertura efetiva, aqui nesse caso, diminuiu em relação ao caso uniforme. Então, uma coisa importante nesse exemplo que a gente acabou de analisar. Uma abertura menos uniformemente iluminada, você perde diretividade. Borda iluminada mais fracamente diminui, não acaba, mas diminui os efeitos difrativos, faz com que haja uma diminuição dos efeitos difrativos e uma redução considerável dos lóbulos secundários, aqui no plano correspondente. Isso não aconteceu no plano φ igual a 90, aconteceu no plano φ igual a 0. E isso, às vezes, é interessante em comunicações. Às vezes, não é interessante que a sua antena tenha se ela for uma antena de abertura, tenha uma abertura uniforme. Porque a abertura uniforme te dá a máxima diretividade, mas também te dá lóbulos secundários grandes, altos, elevados. E muitas vezes isso não é interessante. Por quê? O que vai acontecer? O que esses lóbulos secundários podem causar num sistema de comunicação? Interferências. Interferência. Então, por exemplo, uma comunicação via satélite. A sua antena está aqui na Terra e tem que apontar para um satélite lá no espaço, em órbita geoestacionária. O satélite não está sozinho lá em cima. Tem outros satélites em volta dele. E o espaçamento angular é bem pequeno. Então, é fundamental, em várias aplicações, que os níveis de lóbulo secundário sejam muito baixos. E, para isso, você precisa iluminar mais fracamente de novo, né? De maneira mais fraca, a borda daquela abertura. Ou seja, você abre mão da máxima diretividade, mas, em compensação, você tem níveis de lóbulos secundários mais baixos, consequentemente diminuindo essas interferências. Professor. Oi. Mas se a gente for observar também, a diretividade máxima desse modo, comparado com a abertura uniformemente iluminada, é muito pequena. Na outra, estava dando 47,98. E nessa, 0,7, o finalzinho só, em casas decimais. Vamos com calma, que isso engana.
quando você tem antenas como esta daqui, tá? Com diretividades muito altas, esses valores, puxa vida, ó, reduziu só 1 dB, era 48, foi para 47. Alto. Porque esses valores em dB, eles enganam. Sim. Daqui a pouco nós vamos definir a eficiência da abertura. E aí sim, essa eficiência vai te dizer de maneira mais clara se aquela antena é melhor ou não que uma outra. Entendi. Por exemplo, se uma antena tem uma eficiência de abertura de 80% e a outra tem de 50%, qual que você acha que deveria ser usado? Provavelmente é de 80%. Foi mais, talvez, né, dependendo das especificações, talvez tenha sido mais bem projetado. É lógico que falar só de diretividade não é tudo, porque as especificações numa antena refletora não se referem só à diretividade. Tem também, como eu acabei de dizer, os níveis dos lóbulos secundários. Mas, repare, essa comparação que você fez em cima da diretividade vai ficar mais bem ilustrada, caracterizada com a eficiência de abertura. É através dessa eficiência, aí você vai poder dizer se foi muito ou se foi pouco. Entendi. Só comparando esses valores desse jeito, não dá para dizer. A não ser que você tenha experiência no ramo. Mas é melhor você definir a eficiência de iluminação. Não, entendi. Obrigada, professor. Bom, prosseguindo. Como aqui neste exemplo particular, eu usei uma abertura muito grande, ó. Então, a dimensão A é de 100 comprimentos de onda. Então, aquela aproximação do balanes é razoável. E aí, se você fizer... não fiz as contas. Aí, depois eu vou deixar para você fazer as contas e ver se esse valor aqui de 47,07 dB poderia ser obtido, ó, e pode, através dessa fórmula. Lembrando que aqui essa fórmula é boa porque o A é grande, em comparação ao comprimento de onda. Aí eu vou deixar que vocês façam as contas e vejam se esta expressão para abertura, eficiência de abertura deste exemplo, ela está compatível com o valor que eu obtive utilizando o MATLAB. Em relação a esse exercício, alguma pergunta? Esse exercício não, esse exemplo. Bom, vamos prosseguir. Agora vamos deixar de lado a geometria retangular, vamos para a geometria circular. Em antenas refletoras, geralmente essa geometria circular é mais interessante. Geralmente, antenas refletoras possuem uma borda circular ou próximo disso. Então agora vamos novamente para uma abertura uniforme, só que a geometria é circular. A abertura é um círculo de raio A. E mais uma vez eu vou assumir o campo na direção X, porque assim a gente pode, se vocês quiserem, né, vocês vão poder comparar este exemplo com aquele da abertura retangular uniforme da aula passada. Então, ó, o campo é o mesmo da abertura uniforme da aula passada, só para efeito de comparação. A fórmula da corrente equivalente é a mesma, é a corrente magnética apenas na região da abertura dobrada. Então está aqui, ó, a expressão que é igual à da aula passada. Repare que essa corrente é constante, então ela vai poder ser passada para fora da integral. Até aí não tem problema nenhum. O problema é que agora, obviamente, você não vai querer mais usar x' e y' como variáveis de integração. Você vai querer usar ρ' e φ'. Então, esta é a integral que você tem que resolver. A corrente magnética está aqui, ela é constante, vai poder ser passada para fora, mas nem por isso a integral resultante vai ser tão simples quanto a da aula passada. Aqui está o fator de correção de fase, é o mesmo de sempre, né? E aqui, ó, o infinitésimo de área. Como você está usando coordenadas polares, o infinitésimo de área é ρ' de φ'. O ρ' vai de 0 a A e o φ' de 0 a 2π. Em relação a esta integral, alguma dúvida?
E aí a gente começa manipulando o produto escalar R', escalar R'. É a mesma filosofia de sempre. Continua sendo, ó, na sua abertura plana, no plano z igual a 0, o vetor R' só tem componente na direção x e y, é a mesma coisa. A diferença é que agora eu não quero usar x' nem y'. Então eu vou trocar x' por ρ' cosseno de φ', e eu vou trocar y' por ρ' seno de φ'. E aqui está um exemplo claro do cuidado que você tem que ter com essas coordenadas, com e sem linha. Se você trocar aqui, ó, colocar a linha onde não deve, ou deixar de colocar a linha, você vai confundir o que é coordenada da fonte, da abertura, no caso aqui, φ', com a coordenada φ do observador. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, cuidado. Esse produto escalar, tendo os cuidados necessários, é muito tranquilo e utilizando as identidades trigonométricas, a gente consegue reescrever esse produto escalar desta maneira aqui, ó. Isso é uma expressão que vai aparecer bastante daqui para frente nas nossas aberturas circulares. Ρ', seno θ, cosseno de φ menos φ'. A corrente vai passar para fora, mas repare, o integrando vai ter, além desse ρ', que aparece aqui, que veio do infinitésimo de área, vai aparecer esse termo aqui, ó, no argumento da exponencial, aonde a variação com ρ' não pode ser separada da variação com φ'. Então, não vai dar para escrever essa integral como um produto de duas integrais simples. Essa integral que tem que ser resolvida. E essa integral não é trivial. Embora hoje em dia, com a ajuda desses softwares, vocês conseguem, lógico, com facilidade, resolver essa integral sem maiores complicações. Mas ela não é tão simples quanto a da aula passada e quanto a do problema anterior. Em relação a essa integral, alguma pergunta? Toda vez que você lida com radiação, espalhamento, envolvendo geometrias circulares, é comum aparecer esse tipo de exponencial dentro das integrais, em particular para o campo distante. E aí tem uma identidade que é muito útil nessa situação. Repare que a dificuldade que temos aqui é que a variação em ρ' e com φ' aparece, ó, na mesma função. Então seria interessante tentar separar uma função que varia com ρ' de outra que só varie com φ'. E isso é possível. Nós não vamos provar, tá? Mas é possível você provar que aquela exponencial pode ser reescrita desta maneira. Onde esse J com índice m é a função de Bessel de ordem m. Então você está trocando a exponencial por um somatório que envolve funções de Bessel, onde o ρ' aparece no argumento, multiplicando, ó, esses cossenos, onde aparece no argumento φ menos φ'. Com isso, ó, você conseguiu separar a variação de ρ' da variação de φ'. E repara, quando você substituir isto na integral do slide anterior, as integrais em φ' vão sair tranquilamente. Muitas vezes é útil esse tipo de identidade. Você substitui uma integral por um somatório. Às vezes é interessante, desde que o somatório não demore para convergir. Porque você consegue controlar a precisão do resultado. Se o resultado não está bom, você põe mais um termo no somatório, mais um termo. Enquanto que a integral, às vezes você acaba usando mais pontos do que o necessário para garantir a precisão. Enfim, aí vai depender do problema que você está resolvendo. Mas essa identidade apareceu aqui e vai aparecer em outros problemas daqui para frente. Tá? E aí, ó, quando você substituir essa identidade na integral em φ', todos esses termos vão dar integral, vão dar resultado nulo.
A integral de seno ou cosseno de m vezes φ de 0 a 2π dá 0. Porque o integrando oscila, você tem a mesma quantidade de áreas positivas e negativas, uma contribuição corta com a outra. O único termo que fica é este daqui, ó, que não depende de φ. Então, quando você avaliar a integral em φ, vai ficar só este termo multiplicado por 2π. Ó, o 2π, ó, eu já passei para fora e cortou com outro 2π que ficou lá para trás no slide anterior. Ou seja, só ficou, depois de integrar em φ, ficou apenas este primeiro termo. Os outros deram integral nula. Mas ainda não terminou, porque agora você tem integral de uma função de Bessel aqui, ó, de ordem 0. Só que essas funções de Bessel, suas integrais, isso está tabelado. Então, pegando um livro de matemática ou usando esses softwares para fazer integral de maneira simbólica, essa integral ela sai. Aqui uma das possíveis identidades, não é a única, mas essa identidade aqui é suficiente. Se você fizer o n igual a 0, vai cair nesse caso aqui, ó. Então, usando essa identidade, a gente consegue avaliar essa integral. E essa é a resposta. Se você parar para pensar, a expressão é até mais simples do que as dos casos anteriores. É como assim? Repare, na abertura retangular aparecia duas sinks, o produto de uma sink por outra. Aqui, ó, só apareceu esta função. Aqui só tem uma dimensão, é o raio da abertura. Isso aqui é a função de Bessel de ordem 1, dividida pelo seu argumento. Essa função não é uma sink, mas ela se comporta parecido com uma sink. Até aqui, alguma pergunta? Bom, daqui para frente é o mesmo procedimento de antes. Pegar esse vetor unitário y, expandir nas suas componentes esféricas, reter apenas as componentes θ e φ, e finalmente você chega na expressão do fasor campo elétrico, aqui, ó, para a região de campo distante dessa abertura. Repare que as expressões são parecidíssimas com o da abertura retangular uniforme, exceto por este termo aqui, multiplicado por A ao quadrado. E talvez tenha aí um 2π também, que já cortou com outro e sumiu. Mas reparou, ao invés de duas sinks, você só tem essa função aqui, ó. A análise é até mais simples do que o caso anterior. O problema maior é que você, geralmente, a pessoa que não está acostumada, ela olha para uma função de Bessel e tem medo. Ela fica apavorada quando vê uma função de Bessel. Mas você não tem que ter medo de função de Bessel, ainda mais nos dias de hoje. Isso tudo está tudo programado no MATLAB, no Matemática. Tem tabela de função de Bessel para tudo quanto é lado. Por exemplo, é uma pergunta que eu vou fazer. Se eu perguntar para você assim, quanto vale o cosseno de 13? Você sabe me responder? De cabeça? Não. E quanto vale uma função de Bessel de 13? Também não. Então pronto, pô. Se você parar para pensar, é o mesmo problema. Você vai ter que programar isso, né? Usando um código, um MATLAB. Hoje já tem coisas melhores. E você vai fazer os cálculos. Não, é uma função como outra qualquer. A dificuldade é que a gente não usa tanto função de Bessel. Aliás, a gente usa, mas usa muito mais seno, cosseno, logaritmo. São exponencial, são funções que a gente vê desde o jardim de infância. A função de Bessel é tranquila como outra qualquer. Então, se eu não estou enganado, na próxima página eu vou mostrar o gráfico dessa função de Bessel de ordem 1, de argumento x, dividido por x. Eu plotei esse gráfico aqui, ó. Ela não é uma sink, não é uma sink. Os zeros dessa função são os zeros da função de Bessel, de ordem 1. E a gente não sabe de cabeça, tem que ir lá na tabela e ver que zeros são esses. E, ó, quando o argumento é 0, ela não vale 1, vale meio, ó. Vale meio.
Mas fora isso, se parece, né? Parece um pouco uma função sinc. E finalmente dá para verificar, né, que o máximo de radiação vai ocorrer quando o argumento é nulo, como a gente pode ver desse gráfico, que é justamente quando o seno de θ foi igual a zero, ou seja, θ igual a zero, ou seja, mais uma vez, o máximo de radiação ocorreu na direção perpendicular à abertura. E nessa direção, o fasor campo elétrico dá essa expressão. Essa expressão aqui é a mesma da abertura retangular, porque o campo é o mesmo. A geometria não é, mas o campo é o mesmo. Então, mais uma vez, campo elétrico na direção X, ou seja, a abertura uniforme na direção do máximo, você tem a mesma polarização do campo naquela abertura planar. Em θ igual a zero, você pegando a expressão do fasor campo elétrico e calculando a diretividade, usando este limite aqui de meio, quando o θ vai para zero, isso eu vou deixar para vocês provarem. Olha aqui quanto vai valer a abertura efetiva. Que expressão é essa? Do círculo. Do círculo, não. Da área circular. do círculo. Exatamente. Isso. Como já tinha acontecido para a abertura retangular. Ao invés de dar A vezes B, aqui deu π vezes A ao quadrado. Consequentemente, quanto vale a diretividade máxima dessa abertura? Igual a da abertura, da abertura retangular? Não. Quanto vale a diretividade? Qual é a fórmula da diretividade em função da área efetiva? 4π lambda sobre lambda ao quadrado vezes a área. 4π dividido sobre isso. Ou seja, para calcular a abertura, para calcular a diretividade de uma abertura uniforme, você precisa resolver alguma integral? Não. Não. Beleza? Como na prática a abertura não vai ser uniforme, você sabe que isso aqui é o máximo que você pode obter. É o máximo. Isso é útil? É, porque você pode, de repente, receber um projeto onde o cara fala assim, ó, você tem uma área de tanto para enfiar a sua antena e eu quero uma diretividade de tanto. Usando uma equação simples como essa, você pode chegar à conclusão que ele está pedindo muito, que é impossível obter isso. Aí você já fala para o cara, ó, arruma outro para projetar, porque ninguém vai conseguir te dar essa diretividade. Você vai ter que aumentar o tamanho da antena. Então, é uma fórmula super útil no projeto de antenas refletoras. E acaba sendo uma referência importante. A gente muitas vezes compara quando a área do refletor é circular. As características da antena refletora com aquelas de uma abertura uniforme, como referência, né? Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Então, repare, mais uma vez obtivemos as mesmas características da abertura retangular uniforme. Mesma polarização da abertura na região do máximo. Essa região do máximo de radiação é na direção perpendicular à abertura. E a área efetiva é a própria, nessa direção, a área efetiva é a própria área geométrica da abertura. Isso vale para qualquer abertura uniforme planar, e não apenas para retangular e para a circular. Outro exemplo agora é a abertura circular. Desculpa. Agora o diagrama, né? Eu plotei o diagrama nos dois planos, no plano φ igual a 0 e no plano φ igual a 90. Aqui um foi plotado em vermelho e o outro foi plotado em azul.
Como o plot em azul foi o último, acabou que o diagrama em vermelho ficou por baixo do azul. Ou seja, até 5 graus, neste caso com diâmetro de 100 comprimentos de onda, até 5 graus você não vê diferença no diagrama. O diagrama dessa abertura é praticamente circularmente simétrico. Então não se esqueça, uma abertura circular uniformemente iluminada fornece um diagrama de radiação praticamente circularmente simétrico. Em algumas aplicações, isso é importante. E aí eu vou deixar por conta de vocês e verificar que este valor de diretividade, 49,94 dB em relação ao isotrópico, pode ser obtido através do cálculo da área efetiva de maneira imediata. Isso vai ficar para vocês como exercício. Eu até acho que eu faço aqui embaixo, se eu não estiver enganado. Olha lá. Aí vocês verifiquem se realmente eu fiz a conta certa. Em relação a esse gráfico, esse resultado, alguma pergunta? No próximo, a gente vai ver agora uma abertura com bloqueio. Então, eu coloquei, ó, é a mesma abertura do caso anterior, com o mesmo campo, só que eu botei um bloqueio aqui. Não importa neste momento, é como é que eu mantenho esse disco flutuando exatamente na frente da abertura. O fato é que esse bloqueio apareceu aí. É uma cola especial. O bloqueio está flutuando ali na frente da abertura, de tal maneira que você pode interpretar isso de duas maneiras. Você pode interpretar isso como uma abertura coaxial uniforme, né? Ou seja, a área da abertura vai de B até A, e apenas isso. Ou você pode interpretar, que é o que geralmente a gente faz em antenas refletoras, como uma área circular de raio A, onde a distribuição de campo não é uniforme. Ela é uniforme na parte não bloqueada, mas na parte bloqueada ela é zero. Em antenas refletoras, esse bloqueio aparece, por exemplo, quando a gente estuda, analisa antenas com 2 refletores, onde o subrefletor fica na frente do refletor principal e, consequentemente, ele oferece bloqueio à abertura do refletor principal. Então, muitas vezes, o bloqueio é simulado, né, aproximadamente analisado, utilizando algo parecido com isso. Repare que esse exemplo basicamente é o mesmo do caso anterior. A única diferença é que a integral, que antes, em rolinha, que antes ia de 0 até A, agora ela vai de B até A. É tudo que você precisa fazer no caso anterior. Ou, se você preferir, pensar nesse problema em termos de superposição. Quando eu aplicar a equivalência, repare, tendo o campo na abertura, eu uso aquela equivalência de sempre, já que a abertura está supostamente num plano condutor elétrico perfeito e infinito, eu vou ter uma corrente magnética dobrada aqui, ó, que neste caso particular é dada por essa expressão. É a mesma do exemplo anterior. Mas essa corrente só existe na área não bloqueada. Então, eu posso interpretar isso usando superposição. Eu posso dizer o seguinte, que o problema que eu tenho agora, na verdade, é a combinação de 2, onde a abertura é uniforme. Uma de raio A, menos o resultado de uma com raio B. Aí você fala assim, pô, você falou menos, mas aqui tem mais. É porque eu desenhei, ó, o vetor ao contrário. Ao invés de desenhar o vetor na direção menos y, como aqui eu apontei o vetor para cima. É para mostrar o seguinte, quando eu pegar essa daqui e somar com essa, vai dar este resultado.
Então, a maneira mais direta de você resolver é pegar a expressão do campo do exemplo anterior e isolar tudo aquilo que depende do raio. O resto constante não vai mudar. O que vai mudar são todos os termos que dependem do raio. E aí você vai pegar a expressão que depende do raio A e subtrair da expressão que depende do raio B. E vai dar isso daqui, ó. Assim você consegue resolver este problema de maneira mais rápida, usando superposição. Em relação a este exemplo, alguma pergunta? Alguém não entendeu de que maneira a superposição foi obtida? Ou foi utilizada, melhor dizendo? Bom, prosseguindo. Com isso, você agora pode calcular a potência radiada. Logicamente que no caso da potência radiada, você só vai multiplicar pela área não bloqueada. Então vai aparecer ali um A ao quadrado menos B ao quadrado. Com isso, você acha a diretividade na região de máximo. Dá para mostrar que a região de máximo continua sendo, apesar do bloqueio, o máximo continua sendo em θ igual a zero, na direção perpendicular à abertura, como já era esperado, apesar do bloqueio. E nessa direção, a área efetiva é a área não bloqueada. Ou seja, é π que multiplica A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você interpretar essa abertura como sendo uma abertura coaxial, a eficiência de iluminação dessa abertura é 100%. Porque ela é uniforme. Agora, se você interpretar como é do interesse em antenas refletoras, essa abertura como sendo uma abertura circular de raio A, por causa do bloqueio, essa eficiência de abertura de iluminação não vai ser 100%, vai ser menor. E aí a eficiência vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado dividido por A ao quadrado, que seria a eficiência, que seria a área efetiva máxima se não houvesse o bloqueio. Em relação a esse último comentário, alguma pergunta? E aqui, ó, eu estou mostrando o diagrama de radiação dessa abertura bloqueada, o diâmetro externo do raio máximo, né? Raio máximo, da abertura circular, o diâmetro de 100, enquanto que o diâmetro do bloqueio é de 20 comprimentos de onda. E aí, ó, utilizando isso daqui e a área efetiva, eu queria que depois vocês confirmassem que você consegue obter esse valor de diretividade, 49,77 dBi, sem precisar resolver integral nenhuma. Também a gente consegue observar, como esperado, o máximo de radiação ocorre na direção θ igual a zero. É como assim se tem um bloqueio? Por que não tem um nulo ali? E aí eu coloquei essa animaçãozinha. Essa animação é uma animação que eu peguei na internet. Não é uma animação de um problema tridimensional. É de um problema bidimensional. Mas ilustra o que eu quero mostrar para vocês. Ó. É uma abertura com o bloqueio aqui. Ó. Então a energia sai para um lado e sai para o outro. Então repare, aqui ó, você realmente tem um campo perturbado. Mas na medida em que você se afasta, você acaba tendo o campo se reconstruindo de tal maneira que você tem o máximo na direção θ igual a zero. Nas outras direções, você tem os lóbulos, os máximos locais correspondentes aos lóbulos secundários. Então, verifique que você pode usar essa expressão para obter o valor da diretividade, 49
1,77 dBi. Ou seja, se você comparar com o caso anterior da abertura não bloqueada, você teve uma redução na diretividade. Aqui no gráfico mal dá para ver, porque a redução foi de menos de 0,2 de dB. Mas houve uma redução. O bloqueio não apenas, o bloqueio é totalmente indesejado. Porque ele não apenas diminui a diretividade da antena, mas aumenta aqui, ó, aumenta o nível do lóbulo secundário. Ou seja, o bloqueio diminui a diretividade e aumenta o nível dos lóbulos interferentes. Então, por que a gente usa isso? Porque às vezes é o que dá para fazer. Antenas refletoras e antenas com 2 refletores vão ser estudadas mais tarde no curso. E aí a gente vai ver as vantagens e as desvantagens de cada uma. Mas eu já estou aqui antecipando 2 desvantagens de antenas onde a abertura é bloqueada. Diminuição da diretividade e aumento do nível dos lóbulos secundários. Em relação a este resultado, a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos adiante. Então eu vou aproveitar este exemplo do bloqueio para definir eficiência de iluminação. Isso é uma eficiência que não foi estudada antes, porque não faz sentido definir essas eficiências de iluminação, né? Para dipolo, para conjunto, para loop, então, para antena IAG, não faz sentido. Isso aqui só faz sentido em antenas refletoras, em antenas de abertura. Então, eu vou aproveitar esse slide e definir a eficiência de iluminação. Inclusive, vai ajudar a responder a pergunta da Camila, né? Puxa, mas reduziu muito pouco. O que você tem que comparar não é a diretividade em si, absoluta, né, uma com a outra, mas sim a eficiência de iluminação de um caso contra o outro. Então, por definição, a eficiência de iluminação tem a ver com a distribuição não uniforme da amplitude na abertura, que foi o caso da abertura retangular com o modo TE10, e o nosso caso atual, se você assumir que a abertura é circular e não coaxial. Outras eficiências estão associadas a outros tipos de não uniformidades. Por enquanto, a gente está só com a eficiência associada à iluminação. E aí eu mantenho a notação do Balanis. Ele usa esse índice T, em inglês de taper. Taper tem a ver com a não uniformidade na distribuição de amplitude sobre a abertura. E a definição é muito simples. É simplesmente você comparar a diretividade da abertura atual com aquela da abertura com a mesma geometria, porém uniforme. Consequentemente, utilizando a definição de área efetiva, essa razão é a mesma da área efetiva da antena na direção do máximo, pela área efetiva na mesma direção, caso aquela área fosse uniformemente iluminada. E a gente já viu que é a própria área geométrica da abertura. Então, essa eficiência de iluminação, ela pode ser interpretada como uma razão entre as diretividades, onde a referência é a abertura uniforme, ou a razão entre as áreas efetivas. Consequentemente, da definição, a gente já vê, obviamente, que a abertura uniforme tem eficiência de iluminação de 100%. Qual é a vantagem disso? Exatamente o problema que foi levantado pela Camila. Quando a gente analisa, estuda antenas de abertura com dimensões muito, muito maiores que o comprimento de onda,
a tendência é essas diretividades ficarem grandes, os valores altos. 49 dB, 58 dB. E aí você olha, puxa, o uniforme tem 58 dB, a outra tem 57 dB. É quase a mesma coisa. Não é, porque esses valores em dB, eles enganam. Então, repare, a vantagem de você trabalhar com eficiência de iluminação é que, ó, desta fórmula aqui, ó, desta relação, eu tenho diretamente uma maneira de expressar a diretividade da abertura em termos da eficiência. É só você pegar a diretividade da abertura com a mesma geometria, porém assumindo ela uniformemente iluminada, que essa fórmula daqui é tranquilo, vezes a eficiência. Ou seja, fornecer a eficiência de iluminação é a mesma coisa que fornecer a diretividade da abertura. A vantagem é que eficiência é um valor entre 0 e 1. E aí fica mais fácil, porque é relativo. 100% é 100%, 50% é 50%. Então, na prática, em quase todas as situações, é mais útil, ou seja, você engana menos o usuário fornecendo eficiência de iluminação. Até mais do que a própria diretividade. Porque, tendo a eficiência de iluminação e a geometria da antena, o cálculo da diretividade é ridículo, é só fazer esse produto aqui. Em relação à definição de eficiência de iluminação, alguma pergunta? Quando formos estudar mais tarde antenas refletoras, essa eficiência de iluminação vai ter um papel fundamental, não só para entender as antenas refletoras, mas também no projeto dessas antenas. Mas a gente vai ver isso mais tarde. Então, eu estou aproveitando só o exemplo para já ir definindo essa eficiência de iluminação. Então, ó, repare, verifique que se você interpretar a abertura circular bloqueada, que a gente acabou de estudar, como sendo uma abertura circular não uniforme, nessa situação, nesta interpretação, a eficiência de iluminação é dada por essa expressão aqui, ó. Ou seja, se você fizer o diâmetro do bloqueio 10 vezes menor do que o diâmetro da abertura, a eficiência de iluminação, no caso do resto, uniformemente iluminado. Isso daqui só vale quando o campo é constante na parte não bloqueada. Nesse caso, ia ser de 99%. Porque 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. 1 menos 0,01 dá 0,99. Ou seja, o bloqueio ele diminui a diretividade, mas se você escolher direitinho as dimensões, diminui, mas não muito. O problema maior vai estar no aumento dos níveis dos lóbulos secundários, que às vezes não são toleráveis, dependendo da aplicação. Aqui tem alguns comentários, mas basicamente eu já fiz esses comentários ao longo da exposição, nos slides anteriores. Em relação à definição de eficiência de iluminação, alguma pergunta? Bom, pessoal, vocês estão ainda aí? Sim. Beleza. Então, vamos ver mais um caso de abertura circular não uniforme. Só que agora não por causa do bloqueio, mas sim por causa da distribuição do campo na abertura. Que é um caso que tem muito, não é idêntico, mas tem muito a ver com refletores parabólicos, antenas parabólicas. Mais tarde, quando formos estudar antenas parabólicas, a gente vai ver que geralmente não é possível obter a abertura dessa antena uniformemente iluminada. E aí a distribuição de campo na abertura é mais parecido com aquilo que a gente não é igual, mas lembra um pouco o caso que vamos apresentar agora. Então, esse caso que vamos apresentar agora, ele é útil para a gente começar a pensar, a entender melhor
antenas refletoras a partir da próxima semana. Este caso não está no Balanes. Esse caso foi tirado de um livro, texto de antenas, do autor Stutzman. Então, lá no livro do Stutzman, tem esse caso, como é que eu vou dizer, mais estudado, mais aprofundado. Se não me engano, o Balanes pega um ou dois desses casos particulares e sugere como exercício, né, nos problemas que ele apresenta no final do capítulo 12. Mas no Stutzman, ele apresenta um estudo mais completo. Então, vamos imaginar que no campo, na abertura, a gente vai assumir ainda esse campo na direção X, campo elétrico, né? Na direção X, de maneira que a gente pode comparar algumas coisas com os exemplos anteriores. Só que agora a amplitude, ó, não é constante. Ela não varia com filinha, mas ela varia com rolinha. Então é uma distribuição de amplitude circularmente simétrica, mas não é uniforme. E a função não é qualquer uma, é essa daqui, ó. Por que o pessoal estuda esse tipo de distribuição de campo? Porque numa antena refletora, por exemplo, uma antena parabólica, o campo na abertura vai se parecer mais com essa curva aqui em vermelho do que com essa azul. Essa reta azul aqui representa o caso uniforme. Que gráfico é esse? Eu estou plotando a amplitude, ou seja, a função f de rolinha, na abertura, ó, repare, ρ igual a rolinha, né? Igual a zero, aqui ó, é o centro da abertura. Para cá e para cá é a borda dessa abertura. Então, esse gráfico representa a distribuição do campo na abertura em função do raio ρ, em função de rolinha. No caso aqui, eu desenhei para um diâmetro de 100 comprimentos de onda. Ó. E essa função, esse modelo, tem dois parâmetros, o parâmetro C e o parâmetro N. C é o pedestal, C é o valor do campo ó, na borda, em ρ igual ao diâmetro dividido por 2. Então, repare, quando ρ, rolinha, né, foi igual a A, essa razão vai dar 1, 1 menos 1 é 0, então o valor da função na borda é igual a C. Então, aumentando o C, eu estou aumentando o campo na borda. Diminuindo o C, eu estou diminuindo o campo na borda. Obviamente, esse C só faz sentido aqui de 0 até 1. Além do C, tem esse parâmetro N. Ele te dá a velocidade com que esse campo se aproxima do valor de C na borda. Quanto maior o valor de N, mais atenuado ou mais lentamente o campo vai tendendo para o valor de C quando chega na borda. Então a gente espera, além do parâmetro C, que esse valor de N também atue nos efeitos difrativos que você vai ter na borda. Já vamos antecipar. Quanto menor o valor de C e quanto maior o valor de N, menos iluminada é a região da borda. E se a região da borda for menos iluminada, o que vai acontecer no diagrama de radiação? Uma pergunta. Eu vou ter menor interferência dos efeitos difrativos, porque eu vou ter as bordas menos iluminadas. É verdade. E, consequentemente, o que acontece no diagrama de radiação? Redução dos lóbulos secundários responsáveis pela interferência. Exatamente. Você vai ter redução dos lóbulos secundários junto com a redução da diretividade da abertura, porque ela não é mais uniforme. Beleza? Então é isso que a gente vai estudar aqui. Por que o pessoal usa esta função e não outra? Porque quando você bota isso aqui na integral, dá para resolver analiticamente. É por causa disso, tá? Sai tudo em função das funções de Bessel. Então esse modelo foi proposto há muitas décadas atrás e ele é estudado com mais profundidade
no livro do Stutzman. No livro do Balanes, ele mostra 1 ou 2 casos que ele passa como exercício no final do capítulo 12. Andando um pouco mais rápido, né? Então, a equivalência utilizada é a mesma, corrente magnética dobrada, só que agora vai ter uma função F rolinha, que logicamente é essa aqui de cima, que não vai poder ser passada para fora da integral. Então, repare, a integral é a mesma, o infinitésimo de área é rolinha, D filinha. Filinha é integrado de 0 a 2π, rolinha é integrado de 0 a A. O produto escalar R', escalar R chapéu, é o mesmo de antes. Rolinha, seno θ, cosseno de φ menos filinha. Só que agora apareceu, ó, a função f aqui, ó. Essa é a função f, ó. Aqui a função f. A integral em filinha, repare que a função f não depende de filinha. Então, a integral em filinha é resolvida do mesmo jeito que a gente mostrou muito rapidamente para a abertura circular uniforme. A gente usa a mesma expressão, ou seja, a gente expande essa exponencial em séries envolvendo funções de Bessel e cossenos. Como no integrando só este termo daqui depende de filinha, a função f de rolinha não depende de filinha. Então, a integral em filinha, ó, destes termos aqui vai dar 0, e só fica a deste termo daqui, ó, multiplicado por 2π. O 2π eu já passei para fora, já cortou com outro 2π lá. A função de Bessel de ordem 0 está aqui, junto com o rolinho, ó. E aí apareceu esse trambolho aqui, ó. Essa é uma integral chata, mas para n inteiro, você consegue avaliar essa integral analiticamente em termos de funções de Bessel. E o resultado, eu não vou mostrar os detalhes, isso fica para cada um. Usando esta identidade, que eu não vou provar, você chega neste resultado aqui. Desde que o n seja inteiro. Só ficou faltando dizer isso, que o n tem que ser inteiro. Se o n não for inteiro, esse fatorial não faz sentido. O n tem que ser inteiro. E você chega nessa expressão. Apesar de ser uma expressão horrorosa, mas pelo menos você, né, consegue formular, programar isso, por exemplo, no MATLAB, fazer gráficos, calcular eficiências, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Para obter a expressão do campo elétrico, é pegar o Y chapéu, expandir, como sempre, e, finalmente, você obtém as componentes do fasor campo elétrico na região de campo distante dessa abertura não uniforme. Não é trivial por causa dessa função, mas é possível mostrar que, mais uma vez, o máximo de radiação ocorre na direção perpendicular à abertura, ao plano da abertura. Ou seja, aqui no nosso sistema de coordenadas, na direção θ igual a 0. E também cabe a você verificar que quando o n for igual a 0, ou seja, n igual a 0 é a abertura uniforme. Você recai na expressão já obtida anteriormente para a abertura uniforme. Eu não vou provar isso. Isso aí vai ficar por conta de cada um de vocês como exercício. A gente fez isso aqui tudo muito rápido, mas alguma pergunta? Com a expressão do campo na abertura, também é possível calcular a potência radiada. Vai ser proporcional àquela, o integrando, né? Vai ser proporcional àquela função f ao quadrado. Como é um polinômio, você integra isso com tranquilidade, não tem mistério nenhum. Então, no final, você vai ter uma expressão para diretividade, em particular na direção θ igual a 0. E com a diretividade
você consegue calcular a eficiência de iluminação, que é só pegar aquela diretividade e dividir pela diretividade do caso uniforme. E aí, no livro do Stutzman, ele apresenta uma tabela para diferentes valores de C e diferentes valores de N. E se eu não estiver muito enganado, é essa tabela que eu vou mostrar agora. E essa tabela é interessante porque, uma vez determinado o campo na abertura da sua antena refletora, você pode, olhando a tabela, mais ou menos antecipar alguns resultados, desde que o modelo de campo na abertura se encaixe, né, com o caso que você está investigando. Na pior das hipóteses, esses casos que a gente está apresentando aqui nos ajudam a entender melhor o papel da iluminação na borda da abertura, em particular na redução dos níveis dos lóbulos secundários. Então, antes de mostrar a tabela, eu vou mostrar aqui alguns resultados. Em todos eles, eu assumi o diâmetro da abertura de 100 comprimentos de onda. Eu coloquei aqui o gráfico da função f, só para você lembrar o papel de cada parâmetro, né, no nosso modelo. E aqui no primeiro gráfico, eu mantive o n igual a 1, essa curva vermelha. N igual a 1, não é o caso uniforme. Só que para o n igual a 1, eu fiz com 3 valores de C diferentes. C igual a 0,1, depois eu aumentei o C para 0,3, em vermelho, aí depois eu aumentei o C para 0,5. Ou seja, quanto maior o valor de C, mais iluminada é a borda da abertura. Então você repare nesse gráfico que os menores níveis de lóbulo secundário ocorrem para o menor valor de C, como esperado. E junto com essa diminuição do nível de lóbulos secundários, vem também uma diminuição na diretividade da abertura. Não dá para ver direito, mas o gráfico em azul está um pouco mais para baixo do que o gráfico verde aqui em cima. O exemplo com C igual a 0,5 tem a maior diretividade entre os três. Lógico que é a maior entre os três, mas continua sendo menor do que o da abertura uniforme. O caso da abertura uniforme seria equivalente a fazer o C igual a 1. Aqui, ó. Só que eu não fiz, né? Podia ter colocado aqui o C igual a 1 e teríamos aqui o caso uniforme. Em relação a esse gráfico e as observações, alguma pergunta? Algum comentário? No outro gráfico, eu repeti a análise, só que aumentando o N para 2, que é este caso verde aqui. Ó. Ou seja, você ilumina ainda mais, apesar do nível ser o mesmo, mas você ilumina mais fracamente a abertura. O que vai acontecer é que a eficiência de iluminação é ainda menor e a queda nos lóbulos secundários é ainda mais pronunciada que no primeiro caso. Olha só para onde foram os lóbulos secundários, aqui em azul, ó, quando o N é igual a 2 e o C é igual a 0,1. Então, repare, isso veio junto com uma perda na diretividade. Então, é aquele negócio, é um custo-benefício. Você quer diminuir o nível dos lóbulos secundários, você consegue, mas vai ter uma perda na diretividade. Essa perda na diretividade pode ser compensada, se for possível, aumentando o diâmetro da abertura. E aí você começa a projetar a sua antena de abertura, com resultados como esse daqui. Pelo menos você começa a entender como uma antena de abertura funciona. Pelo menos o básico, né? Que, na minha opinião, é muito útil antes de se partir para o estudo de uma antena de abertura mais específica. Primeiro, conhecer o básico, pelas características mais gerais. Aí depois a gente vai analisar aqui diferentes antenas refletoras até o final do curso.
Em relação a esses dois gráficos, alguma pergunta? Então, só relembrando, isso está no livro do Stutzman. Vocês conseguem obter, sem dificuldades, o livro do Stutzman. E aí, a tabela que eu tinha prometido, ó, aqui foi tirada do livro do Stutzman, e Thiele é o coautor, terceira edição do livro, de 2013. Se eu não estiver enganado, não há outra edição. Eu nem sei se o Stutzman já morreu. Enfim, então aqui ó, temos o parâmetro C e o parâmetro N, para N igual a 1 e N igual a 2. E aqui ele vai diminuindo o parâmetro C. De que maneira ele foi diminuindo o parâmetro C? Ele calculou a atenuação em dB. Ou seja, ele pegou 20 log deste valor, já que no centro, de acordo com o modelo utilizado, a amplitude é unitária, então a razão C sobre 1, lógico, dá o valor do C. Isso é o campo na borda. 20 log desse valor é a atenuação em dB. Então aqui temos a atenuação em dB, ele fez de menos 8, menos 10, menos 12, até menos 20 dB. E aqui o valor correspondente do C. Muitas vezes a gente fornece atenuação na borda em dB e não em valores absolutos. É por isso que tem essa tabela aqui. Ó. E aí, para N igual a 1 e para N igual a 2, ele calculou, usando as expressões anteriores, a largura de meia potência do feixe, o nível do lóbulo secundário maior, que é aquele que fica perto do lóbulo principal, relativo em dB, ou seja, isso aqui é menos 21,5 dB abaixo do principal, em relação ao nível do lóbulo principal. E a eficiência de iluminação correspondente, para N igual a 1 e N igual a 2. Então, observe que quanto menor o valor de C, menor é o nível do lóbulo secundário e, consequentemente, menor é a eficiência de iluminação da abertura. Quando o parâmetro N aumenta, essa queda é ainda mais pronunciada. E aí, eu pus também aqui o caso da abertura uniforme. Não está na tabela original, mas, obviamente, né, a gente já sabe os valores. Eu pus aqui os valores para a abertura uniforme, só para você poder comparar. Se a abertura for uniforme, que é o caso N igual a 0, ou C igual a 1, a largura de meia potência é dada por essa expressão, desde que o raio A seja suficientemente grande. O nível do lóbulo secundário é de menos 17,6 dB abaixo do principal. E, obviamente, a eficiência de iluminação é igual a 1. Em relação a essa tabela, alguém tem alguma pergunta? Conclusão. Com campo atenuado na borda da abertura, perde-se diretividade e, consequentemente, eficiência de iluminação. Porém, a gente tem uma redução do nível dos lóbulos secundários. E isso pode ser interessante, dependendo do tipo de aplicação. Uma que me vem à cabeça é comunicação via satélite. Quando você tem a antena na estação terrena apontando para cima. E você não quer que aquele enlace interfira com satélites próximos ao satélite do enlace. Não tendo nenhuma pergunta, vamos para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo é um exemplo mais complicado, com mais contas. Então, eu não vou mostrar os detalhes. Os detalhes já estão nas notas de aula, tá? É o exemplo de uma abertura circular, porém com o modo de um guia circular. No início da aula de hoje, a gente estudou a abertura retangular com o modo
fundamental de um guia retangular com as mesmas dimensões. Esse estudo tem a ver, está relacionado ao caso de um guia retangular que você corta. Chega o modo fundamental ali na abertura e, desprezando efeitos difrativos, perda de retorno, mais ou menos você tem uma estimativa do diagrama de radiação dessa estrutura. Então aqui a gente vai fazer o mesmo, só que para o guia circular. E esse problema não está no Balanis. A solução desse problema vocês encontram no livro do Silver. Se não me engano, eu passei o link para vocês desse livro. Eu não me recordo, é o capítulo onde isso aparece. Então é um guia circular, onde na abertura nós temos o campo do modo fundamental de um guia circular, que é o TE11. Quem fez, ou quem for fazer campos harmônicos, vai ver como a gente chega na expressão desse modo TE11. Eu não vou deduzir a expressão, mas a gente pode mostrar, e não tem muita dificuldade na solução desse problema, essa expressão para esse modo fundamental. Ele tem, repare que as linhas de campo são curvas, já que o campo não pode ter componente, o campo elétrico não pode ter componente tangencial na parede condutora elétrica perfeita. Então, as linhas de campo fazem essas curvas aqui, para esse modo. De maneira que ele tem componentes nas direções x e y, ou seja, nas direções ρ e φ. O campo não tem componente na direção z, mas tem essas componentes aqui. Onde esse cosseno e esse seno são para essa polarização na direção x. Se quiser outra polarização, é só acrescentar um filinha, filinha não, senão vai confundir, um φ0, né, no argumento dessas senoides. Eu não vou aqui mostrar como chega nessa expressão. Esse linha que aparece aqui na função de Bessel é a derivada da função de Bessel em relação ao seu argumento. E K-ρ é o alto valor associado à direção ρ. K-ρ é dada por essa expressão aqui. Ou seja, é um problema mais complicado. Não só o campo. Repare que o campo agora ele tem fase constante, o campo na abertura, né? Ele tem fase constante, mas nem a amplitude nem a polarização são constantes, são uniformes. E esse campo tem duas componentes, então as expressões vão ficar gigantescas. A equivalência é a mesma, é a corrente magnética dobrada. Só que agora as expressões são enormes. Então, eu comecei com as componentes, né, rolinha e filinha, mas por motivos óbvios, né, rolinha, as direções rolinha e filinha dependem de filinha, dependem da variável de integração. Então, eu já estou passando aqui, ó, para as componentes x chapéu e y chapéu, que eu já estou antecipando. Na hora de botar isso dentro da integral, ó, esses vetores aqui, filinha chapéu e rolinha chapéu, não são constantes. Eles variam com filinha. Então, eu já estou passando, ó, a minha corrente para as componentes cartesianas. Agora sim, quando eu colocar na integral, esse y chapéu e esse x chapéu, eles vão poder ser passados para fora da maneira mais conveniente. Mas repara, a expressão da corrente ficou horrorosa. Além de parecer aqui funções de Bessel, ainda aparecem as funções senoidais aqui. As integrais são realmente horrorosas, mas dá para fazer. Ali está a integral, né? É a mesma expressão já apresentada antes. O problema vai estar na expressão, ó, dessa corrente, que vai ser um negócio extraordinário. O produto escalar R' escalar R chapéu é o mesmo de antes, ó, mesmo resultado. Até aqui não mudou nada. Você já está vendo, além daquela expressão horrorosa da corrente, ainda vai ter a expressão da exponencial. Esse negócio vai ficar enorme. E aí você vai ter resolvendo primeiro as integrais em filinha, observe
da expressão da corrente magnética que a gente vai ter 3 tipos de integral. Uma onde a exponencial aparece sozinha, outra onde ela aparece multiplicada por seno de 2φ, e outra onde ela aparece multiplicada por cosseno de 2φ. E aí, usando a mesma expressão que já foi usada antes, essa identidade aqui, ó, substituindo aqui, a gente consegue avaliar esses 3 tipos de integral aqui. Está aqui o resultado. Esse, ó, já tinha sido obtido antes, ó. Esses 2 aqui, ó, vêm do segundo termo desse somatório, para m igual a 2. Todos os demais dão 0. Mas não terminou, não. A integral ainda tem integral em rolinha, que também é pior do que essa. Essa daí é até tranquila. A pior é a próxima. Então, ó, é o resultado após a integral em filinha. Agora tem a integral em rolinha. Depois que você passa horas e horas tentando resolver as integrais, você percebe que neste momento seria melhor se você antes já tivesse passado as componentes x chapéu, y chapéu para as componentes esféricas, r chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Isso você só percebe depois que você tentou. Então, se você fizer estas substituições aqui em cima, e lembrando que na região de campo distante a gente não precisa da componente R, ou seja, você já joga fora a componente R, fica só com as componentes θ e φ. Você chega nisso aqui. Essa é a integral para a componente θ e esta é a integral para a componente φ. Essas integrais são horrendas e a gente precisa da fórmula integral de Lommel para resolver essas integrais. Eu só vi 2 lugares onde, até hoje, onde aparece essa fórmula integral. Nem no livro do Abramovitz aparece essa fórmula. Um é no livro do Silver, outro é num livro chamado Tratado de Funções de Bessel, que foi escrito no início do século XX, pelo Watson. Então, usando essas identidades, finalmente a gente chega nas expressões para a componente θ e φ do potencial vetor elétrico. E aí, substituindo nas expressões do campo elétrico, finalmente a gente chega na expressão do campo elétrico, em função dessa geringonça toda aqui, ó. Mas como diria um professor já falecido, isso não é motivo para choro. Isso é motivo para alegria, né? Os problemas mais difíceis são aqueles que não têm solução. Este tem solução. Você vai no MATLAB, programa, que é a derivada da função de Bessel de ordem 1, também tem lá no MATLAB, e com isso você consegue achar diretividade, traçar o diagrama de radiação e entender melhor como esse tipo de estrutura irradia. Essa estrutura seria uma candidata para iluminar, para servir de alimentador para uma antena refletora. E aí você já começa, ao estudar esse problema, a entender melhor por que o pessoal usa corneta. Enfim, aqui está a eficiência de iluminação, assumindo o raio A muito grande. Ela é menor do que 1, como esperado, porque a abertura não é mais uniforme, nem em polarização e nem em amplitude. E aí a gente traçou aqui o diagrama de radiação. É o diagrama de radiação aqui no plano E, que aqui é o φ igual a 0, o azul. E no plano H, ó, no plano φ igual a 90, em vermelho. Então, este aqui, ó, é o diagrama de radiação desta abertura. Eu assumi aqui um diâmetro de 5 comprimentos de onda. Já que geralmente guias não são muito grandes, né? Os diâmetros não são muito grandes. Então, a primeira pergunta, aliás, a única pergunta que eu vou fazer para vocês em cima desse exemplo. Se você fosse usar esta abertura, esta antena, um guia cortado,
para iluminar uma antena refletora com borda circular. Nós teríamos aqui um caso, uma situação eficiente ou não? Eu vou repetir o problema. A gente vai colocar esta abertura no plano focal de um refletor parabólico. Então, imagina essa abertura colocada na frente de uma parábola, de um paraboloide. E o campo radiado por essa abertura, que tem esse diagrama, vai incidir no refletor, que, por sua vez, vai reirradiar e vai ter o seu próprio diagrama. E esse refletor tem uma borda circular. Ou seja, a projeção do refletor é circular. Olhando para esse diagrama, que é mais estreito num plano do que no outro, você acha que isso vai iluminar o refletor de maneira eficiente? Não. Por quê? Porque A resposta é correta. não é uniforme. O diagrama não é circularmente simétrico. Isso. E por que ele não é circularmente simétrico? Porque esta abertura não é uniforme. E além dela não ser uniforme em amplitude, ela não é uniforme em polarização. Então, este tipo de alimentador, se fosse utilizado, ele ia trazer um problema não só de eficiência de iluminação do refletor, mas também de polarização cruzada, que é algo que a gente não consegue entender ainda. A gente vai estudar ao longo das próximas aulas. Então, esse tipo de alimentador não é usado. O que o pessoal faz é, entre o alimentador, entre o guia circular e o espaço livre, a gente põe uma corneta. E a corneta, além de tentar diminuir a perda de retorno, tenta fazer naquilo que é possível, que esse diagrama de radiação seja mais circularmente simétrico, que não está acontecendo aqui. Em relação a este resultado, alguma pergunta? Então, não precisa ficar preocupado, eu não vou cobrar essas contas de vocês na prova. Isso não tem no livro do Balanes, mas eu acho interessante mostrar, porque esse caso daí é muito prático, tem a ver com a geometria de antenas refletoras que vamos estudar a partir da próxima semana. Em todos esses casos, independente da abertura ser uniforme ou não, vocês devem ter notado que em todos os casos estudados até agora, o máximo de radiação sempre foi na direção θ igual a zero. Esse é um caso, dos casos estudados, esse é o mais extremo até o momento, onde a fase é constante, mas nem a polarização e nem a amplitude são constantes. Mas mesmo assim, o máximo deu na direção θ igual a zero. Nem sempre isso acontece. Então, para concluir a aula de hoje, eu vou mostrar um caso que também não está no Balanes, de uma abertura onde, na direção perpendicular, nós não temos o máximo de radiação, que é a abertura coaxial. Então, imagina que você tem um cabo coaxial com a solução TEM propagando nesse cabo, e você cortou o cabo com uma faca e grudou esse cabo coaxial nesse plano, nessa abertura, nesse plano condutor elétrico perfeito e infinito. E aqui está a distribuição do campo TEM, do campo elétrico, num guia coaxial TEM com raio interno B e raio externo A. Esse tipo de solução, geralmente, vocês veem na graduação, em matérias de eletromagnetismo 2, cabo coaxial, etc. Então, sem provar nada, eu vou dizer, no caso do modo TEM de um cabo, de um guia coaxial, esta é a expressão do campo elétrico e aqui é do campo magnético. Ou seja, o campo ele não é uniforme nem em amplitude e nem em polarização. Aqui, Aqui o campo está apontando para cima, aqui está apontando para baixo.
Então, aqui você não tem campo, nem você não tem uniformidade, nem na amplitude, nem na polarização, só na fase. A fase é constante. Mas repara, o fato da fase ser constante não é suficiente para impor um máximo na direção perpendicular. Eu já vou antecipar. Ó. A contribuição de um ponto da abertura é cancelada pelo ponto diametralmente oposto, exatamente no eixo de simetria. Então, esta abertura aqui vai dar um nulo na direção θ igual a zero, ao invés de um máximo. Bom, a equivalência é a mesma, corrente magnética dobrada. Repare que a corrente não é constante, nem em amplitude e nem em polarização. Em orientação, se você preferir, né? Corrente. E aí você põe dentro da mesma integral de sempre. Só que agora tomar cuidado que em rolinha a integral é de B até A. E ao invés de colocar o filinha chapéu, você vai desmembrar isso ó, nas componentes retangulares x chapéu e y chapéu. Você já sabe por quê. As integrais são duas integrais. Ó. Em filinha são tranquilas porque você vai usar aquela identidade de sempre. Perdão. Está aqui a identidade de sempre. Ó. Então a integral em filinha ela sai tranquilamente para as duas componentes. Aqui, ó. Para que vem com seno, como o seno é ortogonal ao cosseno, essas integrais vão dar todas zero. Ou seja, o seu potencial vetor elétrico não vai ter componente na direção θ, só na direção φ. A integral para a componente em φ vai dar isso daqui. Mas não terminou, ainda tem a integral em rolinha. Mas aí você, usando as propriedades da função de Bessel, dá para chegar ó, neste resultado aqui. Então, o campo elétrico, na região de campo distante dessa abertura coaxial, só tem componente na direção φ-chapéu. O campo fica girando, né? As linhas de campo ficam rodando em volta do eixo de simetria, do eixo Z. E se você fizer a análise dessa função ó, entre colchetes, você vai ver que na direção θ igual a zero, o numerador vai para zero mais rapidamente que o denominador, de maneira que em θ igual a zero, ao invés de um máximo, você tem um nulo no campo elétrico. Com o campo na abertura, você calcula a potência radiada pela abertura e, junto com essa expressão, você calcula a diretividade. E, consequentemente, você pode plotar o diagrama de radiação, que está aqui. Ó. Esse é o diagrama de radiação de uma abertura com raio A de 10 comprimentos de onda e B 5 comprimentos de onda. Repare que, neste caso particular, em θ igual a zero, ó, ao invés de um máximo, agora você tem um nulo. Então, não é porque você tem uma antena de abertura que, obrigatoriamente, você vai ter um máximo de radiação na direção perpendicular. Vai depender da distribuição de campo que você tem nessa abertura. E se tudo correr bem, na próxima aula, a gente vai ver quais são as condições mínimas para assegurar que a abertura terá sempre um máximo na direção perpendicular, que não é o caso deste exemplo, mas foram os casos anteriores. Em relação a este slide, alguma pergunta? Então, não tendo perguntas, eu vou interromper aqui a apresentação, só um segundinho.